Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 29 de agosto, celebramos o martírio de São João Batista. A celebração de hoje está inserida no calendário litúrgico da Igreja desde o século V, a partir da França, e daí se espalhando para vários outros lugares, inclusive em Roma. Como nós sabemos, São João Batista era primo de Jesus e foi o seu precursor. Ele veio, de fato, para preparar os caminhos da revelação definitiva do Cristo como Messias, Filho de Deus, Salvador de todo o gênero humano. Ele, São João Batista, pode ser considerado como o maior de todos os profetas, aquele que encerra o período do Antigo Testamento e abre as portas para o Novo. O maior de todos os profetas porque foi o único que apontou de forma clara e explícita quem era o Salvador tão esperado pelo povo de Israel. O próprio Jesus se refere a João Batista da seguinte forma, diante de alguns mensageiros enviados pelo próprio João Batista: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Mas os que vestem roupas delicadas encontram-se nos palácios dos reis. Mas que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, é mais do que um profeta. Na verdade vos digo, dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. São palavras do próprio Cristo que revelam a admiração que Jesus tinha pelo seu primo, o seu precursor. A missão de João Batista como precursor, sem dúvida, seria incompleta se ela fosse resumida apenas a palavras. João Batista é precursor porque prenuncia aquilo que o Cristo vai realizar de forma perfeita e definitiva. Se o Cristo salvará o gênero humano, entregando a sua vida até o fim por amor na cruz, João Batista prenuncia o ato salvífico do Cristo, ofertando a sua própria vida no martírio. E como esse martírio aconteceu? Na época de João Batista, o rei do território da Galileia, o governante da Galileia, era Herodes. E Herodes estava, na época, numa união ilegítima com a esposa do seu irmão. Isso, para os judeus, era causa de escândalo, era uma situação vexatória. Mas, por causa do poder de Herodes, ninguém tinha coragem ou ousadia de enfrentá-lo, de corrigi-lo. João Batista, como verdadeiro profeta, que coloca toda a sua confiança em Deus, é ousado e é corajoso, é fiel de fato à sua missão. E por isso ele, com toda a coragem, diante de Herodes e servindo à verdade, ele diz: Não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Herodes, claro, não gostou daquilo, mas no momento inicial não ousou matar João Batista ou algo do tipo, porque sabia que João Batista era um profeta muito querido pelas pessoas em geral. A opinião de Herodes, a decisão de Herodes acabou mudando numa situação que é descrita nos evangelhos, por exemplo, no evangelho de Marcos, da seguinte forma: Chegou o dia propício. Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu um banquete aos magnatas e às grandes personalidades da Galileia. A filha de Herodíades, que era a esposa ilegítima de Herodes, entrou e dançou, agradando a Herodes e convivas. Então o rei disse à moça: Pede-me o que bem quiseres e eu te darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e consultou a mãe. O que eu peço? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. Voltando logo à presença do rei, fez o pedido: Quero que agora mesmo me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atender-lhe. Imediatamente mandou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Ele foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato e deu-a à jovem e esta a entregou à mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram num túmulo.
Alguns dos discípulos de João Batista acabaram depois, inclusive, se tornando discípulos do Cristo. Alguns, inclusive, se tornaram apóstolos. João Batista é precursor não somente por palavras. Ele prepara os caminhos para a revelação do Cristo pela oferta da sua vida até a morte. E nos ensina como nós podemos ser, de certo modo, precursores de Cristo no nosso tempo. Profetas verdadeiros que agradam o coração de Deus. Nós preparamos os caminhos para a revelação de Cristo, luz do mundo, com palavras, sim, anunciando, servindo a verdade, ensinando, exortando, mas também, e de forma muito eficaz, nos unindo ao sacrifício de Cristo, a sua entrega na cruz, estando dispostos a sermos oferta viva até a última gota de suor, até a última gota de sangue, se assim for a vontade de Deus. Sim, a entrega da nossa vida de forma total, de forma gratuita e incondicional, nos unindo inteiramente à paixão de nosso Senhor, dá uma grande força para a nossa evangelização, dá um caráter salvífico para a nossa missão de anunciar o Cristo e o seu Evangelho onde quer que nós estejamos. Nos inspiremos em São João Batista e, como ele, preparemos o caminho do Senhor pelo martírio, se for o caso, ou pelos pequenos martírios que no nosso dia a dia nós podemos com alegria viver para nos oferecer a Deus e que cada oferta pela graça de Deus seja de fato causa de salvação para nós que nos ofertamos e para aqueles a quem nós somos chamados a ser resposta. São João Batista, rogai por nós.